Graças e paz. Se você puder abrir em Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3. Se você não achou, é o texto que está ali na tela. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 12: Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor, sem que os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, e serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, e sobre os quais pesam vergonhas. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que forem expulsos, e farei deles um louvor, um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar, e vos recolherei. Certamente, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Agradeço a Deus a oportunidade, é muito bom estar aqui de novo. Muito bom, muito bom, muito bom falar de Deus, compartilhar as coisas de Deus com os irmãos, estar na presença da igreja. E o nosso texto hoje é o Sofonias capítulo 3, o mesmo texto que nós lemos agora há pouco. E quando lemos esse texto, nós entendemos que Deus, Ele tem um propósito muito especial, que é o de ter uma história com o homem. Porque Deus é um Deus que conta história. Diga, Deus conta história. A própria Bíblia são histórias do Senhor. E ela narra uma história de eternidade, da eternidade passada até a eternidade futura. A Bíblia fala de pessoas que tiveram oportunidade e tiveram a sua história com Deus, né? Histórias, como dizia John Piper, são ideias de Deus. Histórias de vida são ideias de Deus. Diga, eu tenho uma história de vida. Alguns uma história mais longa, outros uma história mais curtinha, mas você tem uma história de vida. Agora, querido, tem pessoas que têm uma história e elas não levam muito bem essa história. São histórias que terminam de uma maneira ruim, com um final ruim, como Salomão, como Saul. Saul, ele teve a oportunidade de servir a Deus, mas terminou de uma forma ruim. Também temos pessoas que começam bem a sua história e terminam bem, como Daniel, como Cornélio, que eram homens que criam em Deus e terminaram a sua história de uma maneira positiva. Temos também pessoas que têm uma história de vida muito ruim e, de repente, elas terminam bem, como o ladrão da cruz. Ali do lado do Senhor, essa pessoa optou por servir ao Senhor e terminou a sua vida abençoada no paraíso. Bom, mas o que nós tiramos disso tudo? Que o que interessa mesmo para um homem terminar a sua história bem é que ele tenha e trace e ande com Deus, e a sua história seja uma história com Deus. Amém? Então, queridos, Sofonias, esse texto que nós lemos, existem alguns versículos que falaram ao meu coração. E de pessoas, um povo que resolveu ter a sua história com Deus, né? E para que eu ilustre bem essa questão de história com Deus, no período, como eu já disse de manhã, que eu estava me recuperando de umas cirurgias, eu tive a oportunidade de receber o amor da minha família, dos meus amigos, de ter os meus momentos ali, na presença de Deus, mas também na hora do lazer eu assisti alguns filminhos. E eu quero trazer
um desses filminhos como ilustração para a verdade da palavra de Deus. Amém? E o filme é exatamente isso, é o tema da minha ministração. As Aventuras de Pi. Eu não sei quantos aqui. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir esse filme? Ah, muita gente. Então vocês vão captar de uma melhor forma, assim, quando eu citar, né? Os que não tiveram, eu recomendo, viu? É um filme que você pode assistir com a sua família. E ele tem uma proposta, esse filme, de você encontrar Deus nessa história toda, né? A história de Pi. O tema da minha ministração é uma história com Deus. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho, dar alguns spoilers, contar o final do filme, e os que forem assistir já vão preparados. As Aventuras de Pi é um filme, você pode mudar, inspirado no romance de Ian Martel, Life of Pi, e fala de um rapaz indiano. Esse filme é dirigido por Ang Lee, ganhou 4 Oscars agora na última premiação, né? Melhor efeito visual, melhor trilha sonora, melhor fotografia e o melhor diretor, né? E esse filme fala de um menino indiano, conhecido pelo apelido de Pi. O nome dele é o nome de uma marca de piscina, né? Então ele sofre todo um bullying lá na sua infância, etc. Mas o que eu quero destacar aqui é que esse menino, desde a sua infância, ele tinha uma sede e um desejo muito grande de conhecer a Deus. Uma fome de Deus na sua vida. E esse menino que vivia com seu pai, a sua mãe, que eram proprietários de um zoológico lá na Índia, e o seu irmão, ele começou a busca por Deus nas diversas religiões que ele teve acesso. Uma delas o hinduísmo, que era a religião da sua mãe. Ele foi, conheceu aquela religião, absorveu alguns valores dela, mas ainda não satisfeito, ele se converteu ao cristianismo, sem abrir mão do hinduísmo. Então era algo muito confuso, mas era realmente o resultado de uma sede de Deus. E ele, no cristianismo, conheceu a Jesus Cristo, e uma frase que me marca é quando ele falou assim: olha, desde que eu ouvi aquela pessoa falar, eu não consegui parar de pensar no Filho de Deus. E é incrível mesmo, Jesus Cristo é a pessoa mais maravilhosa do universo. E quando nós pensamos, e você está aqui por Ele, eu estou aqui por Ele, nós vivemos para viver para Ele, por Ele, deixá-lo feliz. Amém? Somos dele. E ele ainda continuou, apesar de conhecer o nome de Jesus, faltava-lhe algo ainda. E ele partiu para o islamismo. E ali ele começou a servir o islamismo também. E o pai dele ainda falava: Pi, você não pode ter 3 religiões assim, meu filho. Você tem que definir. Daqui a pouco, se você optar por mais alguma religião, você vai viver todos os seus dias, toda a sua semana será feriado. Mas ele continuou aquilo. E o que ele precisava mesmo era de uma experiência, diga, uma experiência com Deus. E querido, exatamente o que nós precisamos. Não conhecer apenas o Senhor nas religiões, mas precisamos realmente ter uma experiência verdadeira com Ele. Você que está aqui, você não pode vir à igreja, claro que você pode vir à igreja, mas somente porque o seu pai ou sua mãe vem à igreja. Você precisa de uma experiência com Jesus Cristo. Você, marido, precisa de uma experiência com Deus. Não é porque a sua esposa vem e você a acompanha. Nós precisamos de uma experiência real com o Senhor. E eu creio que o Senhor, vendo essa sede, quando Ele vê essa sede, essa busca, Ele nos concede algumas coisas para que nós possamos encontrá-lo. Foi assim com Jacó, né? Jacó tinha aquela sede, ele tinha ainda o conhecimento do Deus dos seus pais, mas ele precisava de uma experiência. E Deus concedeu a Jacó umas experiências. Mas, querido, continuando lá na historinha do Pi, Pi estava lá nessa busca, e quando ele era adolescente, os seus pais resolveram se mudar para o Canadá, para o Winnipeg, e lá transferir o zoológico para aquele outro país. Pi não gostou disso, porque ele tinha acabado de encontrar uma namorada, porque ele tinha acabado de descobrir que ele tinha muito o que fazer no seu país, mas ele teve que obedecer, ele se despediu, e ele foi embora num navio cargueiro, com vários animais, em direção a outro país. Tomaram ali o Oceano Pacífico e foram em direção, um grande navio japonês, né? O que acontece? No meio do oceano há um naufrágio. E nesse naufrágio, querido, a família de Pi morre.
pastor, agora... E era uma surpresa do filme, mas morre todo mundo. E aí, no bote salva-vidas do pequeno adolescente, do jovem, havia apenas uma zebra com a pata quebrada, um orangotango fêmea que perdeu seu nenenzinho, seu filhotinho, uma hiena, né? E o bote ali grande tinha uma lona, e para surpresa de todos, em dado momento do filme, um tigre chamado Richard Parker, ele sai debaixo da lona, ele faz um estrago ali. Então só restam, no filme, no Oceano Pacífico e no meio lá no bote, um tigre feroz e um rapaz que tinha que de alguma maneira uma estratégia de não ser devorado pelo tigre. Eu não vim aqui realmente passar um trailer de um filme para você, mas eu vim realmente trazer algo que está no coração do Espírito Santo para a sua igreja. Para que você tenha uma história com Deus, são necessárias algumas coisas. E a primeira delas, é o primeiro ponto que eu quero destacar, é que pode mudar? Precisamos de esperança em dias de perda. Diga esperança. Porque essa história de Pi, querido, é uma história de perdas. Você vê que o menino, ele perde o seu lar, o seu país, a sua namorada, ele perde a sua família no naufrágio. Mas para que ele continuasse, ele precisou manter a esperança. Porque se ele não mantivesse a esperança, ele se entregaria ao tigre, ele se entregaria ao mar. Se ele comeu, é porque ele tinha esperança de viver mais um dia. E se ele bebeu, é porque ele tinha esperança de viver mais um dia. A esperança é algo importante em nossas vidas. Agora, o que nós vemos é que muitas pessoas querem traçar a sua história com Deus e abrem mão desse valor. Abrem mão da esperança. Porque elas não aceitam e não compreendem as perdas que elas têm na vida. Eu não estou falando aqui de perdas que são necessárias, porque existem perdas que são necessárias mesmo. Perder a timidez, perder o orgulho, perder o medo, relacionamentos errados. Tudo isso nós temos que abrir mão, como Paulo disse em Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, era vantagem, eu passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Então são perdas necessárias, mas como compreender quando as perdas são coisas lícitas, são coisas boas? Como compreender quando um filho de Deus toma um prejuízo e acaba perdendo dinheiro em algum negócio, a sua empresa? Ou como compreender quando ele perde o emprego? Como compreender quando a pessoa perde uma oportunidade, quando ela perde um cargo, uma posição, alguma coisa que é lícita, mas no decorrer da vida se perdeu? Como compreender? O que acontece com muitas pessoas é que elas não sabem lidar com isso. Agora, nós precisamos entender que se nós temos uma história com Deus, as perdas, elas não são definitivas. Deus sempre está no controle de nossa vida. Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 9, na história de Saul, o seu pai perdeu algumas jumentas e Saul, na busca dessas jumentas, ele encontrou algo muito melhor. E era plano de Deus que ele perdesse as jumentas. Ainda que depois ele encontrou, mas encontrasse a coroa. Diga, Deus tem algo excelente para a minha vida. Mas nos momentos de perdas, querido, nós temos a tendência muitas vezes de reagir negativamente. Então a pessoa fica revoltada, a pessoa fica amargurada, a pessoa deixa que entre mágoa no seu coração, até mesmo mágoa contra Deus, quando ela pede alguém que ela ama. Como entender? Senhor, eu não sou teu servo, Senhor, eu não te busco. Por que o Senhor tirou essa pessoa de mim? Nosso Deus sempre tem o melhor. Nosso Deus é perfeito, maravilhoso em todos os seus caminhos. E às vezes nós não compreendemos as perdas, querido, e começamos a murmurar, começamos a nos revoltar. Quando não encontramos, não sabemos e não entendemos uma situação na igreja, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Muda de igreja. Quando ela não entende, às vezes, alguma coisa no lar, muda de lar. Essas coisas não podem acontecer. Essas coisas não podem entrar no nosso coração. Por isso que em Sofonias está escrito assim, no versículo 14, lá no capítulo 3 que nós lemos: canta, filha de Sião, rejubila, Israel,
regozija-te de todo o teu coração, exulta, filha de Jerusalém. Será que Deus está propondo para que nós cantemos apenas nos dias bons? Certamente que não. Cantemos pela fé nos dias de perda. Cantemos pela fé nos dias de angústia e de dor. Nesse momento que você pode ter passado por alguma perda, porque você pode estar triste até aqui nessa igreja, Deus está te convidando para que você mantenha a esperança e confie nele. Meu irmão, então levante a tua cabeça, nessa noite eu te falo, e mantenha a esperança, porque Deus está no controle da tua vida. Se perde um emprego, isso não vai ser definitivo, Deus tem algo melhor. Se alguém partiu da tua casa, querido, confie no Senhor, que é dono dos nossos dias. Nós não estamos aqui para explicar a Deus. Estamos aqui para adorar a Deus. Em tudo que acontece em nossa vida. Então, diga assim, para que eu tenha uma história com Deus, eu preciso manter a esperança até nos dias de perdas. Amém? Romanos 8, 28, você conhece. Sabemos, e Paulo, o apóstolo, fala, nós sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mantenha a esperança na tua vida. E assim você terá uma história com Deus. Mas existe outro elemento nesse filme que eu gostaria de compartilhar para que você pudesse entender comigo. E está lá. Para que você tenha uma história com Deus, confrontos serão necessários. Confrontos necessários. Agora, eu não estou falando do confronto contra a sua vizinha, nem contra o seu parente, nem contra a carne e nem contra o sangue, nem contra pessoas como você. Não é esse tipo de confronto que nós queremos destacar aqui. Ali em Sofonias, o capítulo 3, que nós lemos, versículo 16 diz, naquele dia, se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os seus braços. O jovem Pi, ele estava agora naquele meio do Oceano Pacífico, com um tigre feroz que saiu de debaixo de uma lona, e estava ele e o tigre. E para que Pi pudesse sobreviver, ele entendeu algo. Eu tenho que submeter esse animal. Eu tenho que encontrar uma maneira de subjugar esse animal para que eu possa sobreviver. Então, o que acontece? Pi começou, no decorrer da história, a tentar fórmulas de amansar o tigre. E enquanto ele lutava, ele descobriu que ele se tornava mais forte. Ele se ocupava mais. E Deus está propondo aqui uma luta para você. Se você quer uma história com Deus, você terá que travar uma luta também. Contra algum tigre, pastor? Contra a natureza carnal que já deve ser subjugada na nossa vida. Contra a nossa natureza pecaminosa. Querido, deixe-me falar alguma coisa. Lá em Romanos, Paulo, no capítulo 7, explica que a natureza humana, carnal, ela ainda permanece no ser humano, mesmo depois que ele se converte. Quando você, um homem sem Jesus Cristo, ele só tem uma natureza. A natureza carnal. Por isso ele peca e está tudo bem. A sua consciência não o acusa, ele é uma pessoa tranquila com relação a isso. Mas depois que a pessoa recebe o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, uma nova natureza tem lugar. Diga, natureza espiritual. É a natureza de Cristo, é uma natureza santa. E a Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que a pessoa não faça o que porventura seja o vosso querer. Então, quando você recebe Jesus, você recebe uma nova natureza. Só que quando você recebe Jesus Cristo, essa natureza antiga, ela deve ser crucificada, deixada sem poder algum na tua vida. E você mantém crucificada como? Pela fé. Pela fé. Pela fé você resolve que agora você é de Deus. E pela fé você resolve que quem manda em você agora é o Espírito de Deus.
E pela fé você vai andar todos os dias da sua vida até que Jesus venha e possa nos revestir de santidade completamente. Quando Jesus voltar, incrível isso que eu estou te falando, né? Jesus voltar, mas é verdade. Ele voltará. E ele revestirá tudo isso que é corruptível de coisas que não são mais corruptíveis. E aí eu não terei que lutar mais. Mas enquanto eu estiver nessa carne, querido, enquanto eu for de Cristo, há um confronto que eu tenho que atentar. É o confronto contra a natureza pecaminosa, que pode, de repente, no momento que você está lá na sua casa e discute com a sua esposa, esse tigre pode sair da lona e você falar coisas que não deveria falar. De repente, da sua boca sair palavras que não deveriam sair. De repente, no momento que você não vigia, você entrar por um caminho de pecado, de adultério, de prostituição, de impureza, que não deveria entrar. Por isso, o que nos resta? Lutar, confrontar, encarar de frente e subjugar todos os dias o tigre, o Richard Parker, a natureza carnal, que não deve reinar na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque dentro da igreja, muitas vezes, meu querido, nós nos contentamos em frequentar um local, em fazer parte de um grupo, mas nos esquecemos dos valores da palavra de Deus, santidade. Nos esquecemos que Jesus está vindo buscar uma igreja sem mácula. Agora, querido, você olha para mim e fala, tudo bem, pastor, como que eu vou fazer isso? Eu tenho lutado e não tenho conseguido. Lembra que eu falei de Romanos capítulo 7? Paulo identifica isso. Que muitas vezes o homem mesmo, e você talvez, muitas vezes, não conseguiu lutar e prevalecer contra essa natureza. Paulo diz ali, no capítulo 7, que o mal que ele não queria, muitas vezes ele acaba cometendo. Então, como vencer a natureza? Algumas coisas. Primeira dela. Romanos, no capítulo 5, verso 4, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim embaixo da graça. Diga, o pecado não tem domínio sobre mim. É impossível para nós que já conhecemos o Senhor, confessarmos que, pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Não, querida, é porque você quis. Se eu peco é porque eu quero, não é porque a carne é fraca. Porque se eu conheço a Cristo, Ele já me deu autoridade. Ele já me deu autoridade. O que acontece é que eu não usei da autoridade que Ele me deu. E por isso caí. Existe um segredo aqui em Romanos capítulo 6. Eu li o versículo 14, mas se você ler comigo o versículo 11, eu não sei se você pode abrir. No versículo 11 do capítulo 6 de Romanos, alguns versículos antes desse 14, diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você está conseguindo notar comigo aqui qual é a chave desse versículo? Lá no versículo, desse trecho, ali no versículo 11 ele diz, considerai-vos. Você mesmo se considere, olhe para você e veja-se morto para o pecado. Porque Deus já te olha e Ele te vê morto para o pecado. Ele me olha e me vê morto em Cristo para o pecado. Mas nós, muitas vezes, não nos vemos assim. E não lutamos contra essa natureza. E tiramos ali da cruz o velho homem. E andamos de qualquer maneira e falamos, não, eu tenho Deus. Eu ando com Deus. Não, eu tenho uma história com Deus. Para que se tenha uma história com Deus, querido, devemos nos apartar do mal. Não tem jeito. E a Bíblia diz, não reine então o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que você obedeçais às paixões. Querido,
Primeira coisa que você deve entender é que para eu vencer essa natureza, eu tenho que me ver como uma pessoa totalmente de Deus. Diga, eu sou totalmente de Deus. Diga, o dedo do meu pé, o fio do meu cabelo, todos os órgãos do meu corpo. Diga, a minha alma, os meus sentimentos, o meu espírito, todo o meu ser é do Senhor. Portanto, veja-se assim. Primeira coisa, mas para vencer esse tigre, essa natureza, você também precisa não alimentar muito o tigre. O Richard Parker, enquanto ele estava ali alimentado, porque ele comeu a zebra, contei, ele comeu a hiena, contei também, ele comeu o orangotango, contei de novo, e eu contei o filme, eu vou dar spoilers aqui do filme, porque eu gosto de contar o fim do filme. Mas, enquanto ele estava alimentado, ele não se voltava muito para o menino, mas a partir do momento que ele começou a se enfraquecer, que ele começou a sentir fome, ele notou mais o menino. O que acontece? Colossenses, no capítulo 3, eu gostaria que você abrisse. Colossenses, capítulo 3. Diz assim, no versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Diga, buscar as coisas do alto. Olha bem. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então estou ali. Enquanto o tigre estava alimentado, era difícil do menino subjugá-lo. Estava forte. Mas a partir do momento que começou a ficar fraquinho, ainda que ele atentasse para o menino, ele foi mais facilmente domado. O que eu quero dizer aqui? Não adianta você querer domar a sua natureza carnal se você a alimenta constantemente. Não adianta você querer ser santo e ser uma pessoa de Deus se você se expõe a sites pornográficos. É o que é. Não adianta você dizer que quer a unção de Deus e a vida mudada e tudo transformado e a vida eterna, se você anda numa vida devassa e errada. Se você se expõe a coisas erradas. Se você se coloca à mercê de coisas erradas. Agora, se você busca as coisas do alto, o seu espírito vai ficar bem fortalecido. E você vai conseguir subjugar Richard Parker. Você vai conseguir vencer a carne. Não alimente, não dê provisões à natureza errada. E por último, você vence a carne, o Richard Parker, o tigre que saiu debaixo da lona, se você confia inteiramente na ação do Espírito Santo. Diga, não na minha força, mas na do Espírito Santo. O capítulo 6 de Romanos mostra a necessidade de manter a carne na cruz. O capítulo 7 de Romanos mostra que não temos capacidade em nós mesmos. E o capítulo 8 de Romanos mostra que o Senhor, Espírito de Deus, é que nos capacita para a vitória. Infelizmente, tem muitos crentes querendo vencer o Richard Parker, vencer a natureza carnal, sem depender do Espírito. É impossível. Jesus nos enviou o Espírito Santo para que nós andemos com Ele, dependamos dEle, andemos no Espírito Santo todos os dias. Aí que diz ali, nesse versículo, pode mudar, por favor? Romanos 8, 1 e 2 diz assim, agora, pois, diga agora que eu estou em Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. Diga, o Espírito Santo me dá a vitória. Busque o Espírito Santo. Como eu disse, isso nada tem a ver você ser pentecostal ou tradicional. Busque Deus. Busque ao Senhor Deus da igreja. Busque ao Espírito para dirigir os seus passos. Convide o Espírito para controlar essas situações em que você se sente às vezes fraco. Ele te sustenta. Amém? Por isso que lá em Sofonias, o nosso texto diz assim, não se enfraqueça os teus braços.
Não afrouxe os seus braços nessa luta. Não deixe de vigiar nesse sentido. Amém? Com o Espírito Santo, querido, como diz em Romanos 8, de 4 a 6, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Diga, não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a natureza carnal cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Quer ter uma vida, uma história com Deus, que além de manter a esperança, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para todos os apelos pecaminosos que tentam surgir na tua vida. Você tem essa autoridade de dizer não. Querido, espera um momentinho. Jesus Cristo venceu. Puro, imaculado. Veio a este mundo, permaneceu santo e sem pecado até o último dia, ressuscitou, está na glória. Mas como ele conseguiu vencer os apelos da carne? Diga, pelo poder do Espírito Santo. Jesus andou nessa terra e fez o que fez e todos os milagres, querido, sendo um homem na carne, um ser humano natural, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo nos dá essa autoridade. Pastor, mas isso é uma coisa tão óbvia, claro. Mas é tão óbvio também que nós vemos as igrejas cheias de pessoas que todos os dias caem. E são vencidos e mordidos pelo tigre. E falam, a carne é fraca. Não. Você serve um Deus verdadeiro. Você serve um Deus vivo que te dá autoridade para vencer. Você, querido, pode confrontar e dizer não para esse pecado maligno e impuro que às vezes pode surgir no teu namoro. Você pode dizer não para uma pessoa que tenta se aproveitar de você, usando da desculpa que te ama. E se porventura ela resistir a isso, você pode dizer não a ela e tirá-la da sua vida, porque você merece o melhor. Você pode dizer não àquele desejo de se aproveitar da sua namorada, sendo que você nasceu para glorificar ao Senhor. Você pode dizer não para esse impulso maligno do vício. Diga, eu posso dizer não. Diga, o Espírito Santo me dá essa autoridade. Ou nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é apenas nós nos alegrarmos, temos alguns arrepios e os momentos emocionais. Não. Sermos cheios do Espírito Santo é ter uma postura de vida de acordo com a nossa fé. De acordo com a pessoa que nós confessamos, que é Cristo Jesus, o Santo. Mas não de uma maneira religiosa, repito. Porque a religião, a religiosidade, não vai te mudar. Mas pelo amor do Espírito Santo, eu consigo. Eu consigo dizer não para a desonestidade. Eu consigo dizer não para sites, para coisas que às vezes eu estou lá me expondo ou querem fazer com que eu me exponha. Eu posso dizer não para a língua mentirosa, para a tentação de mentir. Só uma mentirinha, não existe isso. Diga, não existe isso. Pastor, o senhor está sendo radical? Não estou sendo radical. Ou nós andamos na palavra ou não andamos. Você pode dizer não para o impulso de falar palavrão. Ah, pastor, mas isso não tem nada. Tem sim. Porque essa boca foi feita para glorificar a Deus e sair coisas boas. Diga, o Senhor está falando comigo. Você viu o fim de José? A história de José? José disse não para a esposa de Potifar. E Deus era com ele. Deus era com ele. E Deus era com ele. Diga, Deus é comigo. Diga, para que se tenha uma história com Deus, eu devo manter a esperança nos dias de perda. Para que se mantenha uma história com Deus, eu devo confrontar o pecado. Amém. Por último, diga graças a Deus. Terceiro ponto. Para que se tenha uma história com Deus, é necessário que nós
creiamos num final fantástico. Lá no texto de Sofonias 19:20 diz assim: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Olha o que Deus vai fazer. Salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem vergonha. Naquele tempo eu vos farei voltar, eu vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Terceira coisa, querida, cremos num final fantástico. Não se pode dizer que se tem uma história com Deus se nós não cremos mesmo num final maravilhoso. Eu tenho que manter a esperança. Eu tenho que lutar contra coisas que não são para a minha vida, lutar todo dia, mas eu tenho que olhar lá na frente e falar, o final vai ser muito bom. Ainda que fantástico e incompreensível, vai ser muito bom. Na história de Pi, depois de algum tempo lá no oceano com o tigre, e já o tigre submisso, aparecem baleias, águas vivas, mas aparece uma ilha maravilhosa, cheia de suricatos, que eles conseguem aportar um tempo lá, depois descobrem que essa ilha é uma ilha canibal, perigosa, vão embora, mas umas coisas assim, incríveis. Aí o barquinho do Pi, o bote do Pi vai dar na costa do México. O tigre vai embora, há toda uma dramaticidade nessa cena e tudo mais, mas o menino, o jovem, ele vai para o hospital. No hospital, alguns agentes de seguro da embarcação, do grande navio japonês, eles chegam até Pi e pedem que ele conte a história, porque eles precisam relatar para a empresa de seguros o que aconteceu, porque o navio sofreu esse acidente, eles precisavam apurar os detalhes, eles precisavam do testemunho do Pi. Como você sobreviveu, Pi? E aí o Pi conta toda essa história que eu falei. Fala da hiena, da zebra, do orangotango, do tigre, da luta e do confronto, e da ilha, e de tudo mais, aquelas coisas mais fantásticas. E as pessoas ficam ali, aqueles dois agentes ficam meio céticos, e eles falam assim, essa história é fantástica, conte-nos uma história em que nós possamos acreditar. Porque essa história é muito maravilhosa, a gente precisa de algo palpável, algo que a gente possa entender. Aí o Pi fala, então eu vou contar outra história para você e vocês julguem. Ele falou, na realidade, quando nós caímos naquele bote, éramos eu, a minha mãe, um marinheiro ferido e um cozinheiro que era um homem muito mau, muito vil. Houve uma série de acontecimentos, o cozinheiro acabou assassinando o marinheiro e a minha mãe também, ele matou. E num dado momento de distração, eu mesmo matei, esfaqueei o cozinheiro e sobrou apenas eu no barco. E eu consegui sobreviver, dei na costa do México. E essa história de sangue que o Pi contou para aqueles agentes. Eles ficaram meio paralisados com aquela versão mais sanguinária, né? Foram embora e Pi se volta para o moço, porque essa história toda que eu estou te contando, o início do filme, Pi está contando, já adulto, toda a sua história a um escritor, narrando todos os fatos a um escritor, que está interessado em escrever um livro sobre a vida de Pi. E Pi olha o escritor e fala assim, eu te contei duas histórias com dois naufrágios, mas totalmente diferentes uma da outra. Qual é a história que você prefere? O escritor olha para ele e fala, eu prefiro a do tigre. Essa é a melhor história. E o Pi fala, assim é com Deus. Por que assim é com Deus? Porque, queridos, para que você tenha um relacionamento e uma história com Deus, você deve aprender a crer no fantástico, no incompreensível, no inexplicável. Porque nós não estamos aqui para explicar a Deus. Tem gente que fala, eu só vou me converter, eu só me entrego se você me explicar. Querido, nós não temos que te explicar, porque essa é uma história de fé. Nós te falamos que o nosso Deus é um Deus de coisas maravilhosas. E para que você tenha um final na sua vida, você tem que escolher. Se você quer um final de morte, sem Deus, ou um final de vida, com coisas maravilhosas demais que você nunca vai conseguir entender, mas que você abraça porque você crê. Você abraça porque você confia. Querida, eu não posso aqui te explicar as coisas de Deus, a lógica de Deus.
Porque lógica são estruturas do pensamento, e os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o meu. Eu estou aqui para te falar que por mais maravilhoso que seja o que Deus me propõe, eu creio. Eu creio na vida eterna. Eu creio na Nova Jerusalém. Eu creio na ressurreição. Eu creio, querido, nessas coisas. Eu creio que Jesus se levantou dentre os mortos e há de arrebatar a sua igreja. Eu creio nessas coisas. Eu não posso te explicar, mas eu creio nesse final. E eu creio que os eleitos de Deus hão de passar a eternidade com o seu Deus, porque ousaram confiar nele todos os dias da sua vida. Eu não sei te explicar, querido, porque Deus deu a Abraão um casal de filhos, e Abraão e a sua esposa, velhinhos, um filhinho. Poderia ter dado quando eles eram moços. Eu não sei porque ele fez isso, mas eu creio. Eu não sei porque ele foi buscar Moisés, já com mais de 80 anos, esquecido no deserto de Midian. Ele poderia ter usado Moisés ali no auge da sua juventude, com todos os poderes, com todo o poder que Deus poderia dar ali àquele homem. Não, mas Deus usou já velhinho, já esquecido. Eu não sei te explicar, porque Deus usou um adolescente, franzino, magrelinho que nem eu. Posso falar? Calma, nem tanto. Contra um gigante de 2,92 metros de altura, treinado com uma espada, com escudo, com todo o paramento de um guerreiro, mas Deus usou um adolescente com 5 pedrinhas em uma funda. Eu não sei porque Deus fez isso, mas eu creio. Eu creio que Deus é poderoso para fazer o fantástico, o maravilhoso. Eu creio que Deus faz milagres, cura cego, cura coxos, ressuscita mortos. Esse é o Deus que eu creio. E eu falo isso porque muitas pessoas na igreja querem ter uma história com o Senhor, mas não creem que o Senhor é poderoso para mudar a sua história, para mudar a tua família, mudar o teu marido, mudar você mesmo. Você olha para você e fala, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Deus pode, Deus é santo, Deus muda a tua história. Para isso eu tenho que escolher. Que tipo de final? Agora, quando eu olho para o filme, me veio agora, você lembra daqueles agentes que ouviram essa história fantástica do Pi? Eles fizeram um relatório e no fim o escritor leu o relatório deles, porque o natural é que eles relatassem a história cruel do Pi, a história natural, mas eles relataram eles colocaram no seu relatório, descreveram no seu relatório a história fantástica. Sabe por quê? Porque as pessoas lá fora, meu amado, eles querem ouvir de você palavras de fé. Eles querem ouvir de você que você crê num Deus do sobrenatural, num Deus de milagre. Eles precisam ouvir isso, um evangelho de poder. Às vezes você fica com vergonha de falar de milagres, de curas, e você, eu não posso, o que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar que você é um maluco, uma maluca que ousou a crer em Deus. E é isso que eles precisam, é disso que eles precisam, do sobrenatural de Deus. E eles têm essa expectativa de ouvir você falar dessas coisas maravilhosas. Mas às vezes você recua. E Deus está falando hoje, para se ter uma história comigo, você tem que crer no fantástico, no sobrenatural. Diga, no maravilhoso. Creia nisso. Você hoje, nessa noite, você é convidado a colocar essas coisas no seu coração. Quer ter uma história com Deus? Pastor, eu já estou tendo, glória a Deus. Mas nunca esqueça de ter esperança. Nunca esqueça de confrontar todos os dias a tua velha natureza e deixar ela lá na cruz. Quem quiser vir após o Senhor tem que todos os dias tomar a sua cruz e segui-lo. Todos os dias eu me certificar que o velho Raimundo está na cruz. Viver em novidade de vida. E em terceiro, você crê no impossível, crê no fantástico, crê no maravilhoso, porque é assim o nosso Deus. Amém?